Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, às nossas atividades online. Hoje, a tia Dirce precisa falar com vocês vou começar, falando com vocês sobre as tarefinhas que vocês deverão fazer em casa, para depois, na próxima semana, fazermos as correções. Eu já deixei registrado aqui no quadro para você não se perder na tarefa, tá? Então, olha, a tia Dirce, nós gostaríamos, não é só a tia Dirce, os professores do quarto ano pedem para vocês página 231, 232, 233 do livro de matemática, tá? Não é uma atividade difícil, não é complicada, página 231, 232, 203 do livro. E lá na página 86 da atividade complementar, tem uma tarefa para você fazer, tá certo? O 21º exercício, ok? Então, aqui fica as atividades de casa, como vocês já estão em casa, mais uma atividade para você fazer, tá certinho? E agora, a tia Dirce vai fazer com vocês a correção da atividade do nosso livro, o livro que nós utilizamos em sala, ali na página 143, 144, 145, 146 e 147. É uma porção de páginas que nós vamos fazer a correção, mas elas não são tão grandes, tão difíceis, tá? E eu vou procurar explicar da maneira mais clara possível, para que vocês não se cansem mais ainda dessa situação de videoaulas, ok? Então, fiquem atentos, fiquem bem, fiquem calmos, que tudo dá certo no final, tá certo? Lá na página 143 do livro de matemática, nós temos o 10º exercício, onde ele diz assim, que tinham 5 amigos brincando de bater figurinha, certo? Aí ele fala assim, para cada figurinha virada, o participante ganhava 1, 10 ou 100 pontos, dependendo de quão rara era a figurinha virada. Então, quer dizer, aquela figurinha mais importante, mais difícil de ser encontrada, ela teria uma pontuação maior, certo? Aí os meninos que estavam brincando eram o Rogério, era o Walter, o Lucas, o Felipe e o Eduardo. O Rogério, ele fez 894 pontos, o Walter 731, o Lucas 697, o Felipe 689 e o Eduardo 658. Aí traz as crianças participantes e a pontuação que eles fizeram, certo? E em cima, baseados nessa tabela, nós temos as questões para responder cá embaixo. Aí ele fala assim, usando o algoritmo usual. Quando ele usa no livro a expressão algoritmo, é a forma que nós temos, uma forma convencional de você armar a operação. É chamado algoritmo. Então, por exemplo, se eu somar aqui, 26 mais 18, isso aqui é um algoritmo. É a forma usual que nós temos de armar uma operação. A questão A, ele diz assim, lá na questão A, quantos pontos Rogério marcou a mais do que Walter? Lá no texto ele traz, o Rogério, ele marcou 894 pontos, certo? E o Walter marcou 731. E ele quer saber a diferença de pontos entre eles. O Rogério tem mais pontos que o Walter. Para eu descobrir quanto que um menino marcou mais pontos que o outro, basta subtrair, certo? Aí eu tenho, 1 para 4, 3. 3 para 9, 6. 7 para 8, 1. Então, nesse exercício aqui, pessoal, o Rogério, ele marcou 163 pontos a mais que o Walter. A resposta, você tem a liberdade de escrever da forma que você quiser, usando o seu vocabulário próprio, mas presta atenção, não foge da pergunta, Não vai escrever uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou perguntando. Então, no exercício A, 163, a resposta correta do exercício. Na letra B, ele nos coloca assim, quantos pontos Lucas marcou a mais que Felipe? Lucas, 697.
Felipe, 689. Então, ali na letra B, né, o total de pontos do Lucas é maior que o total de pontos do Felipe. Basta subtrairmos de novo. Lucas, 697, Felipe, 689. Eu quero saber a diferença de pontos, então nós vamos, ó. De 7 eu consigo tirar o 9? Não. Então, vamos começar a desagrupar. Vamos tomar emprestado da ordem ao lado. O 7 está valendo 17. Aí o 9 fica valendo 8. 9 para chegar no 17, faltam 8. 8 para 8, 0. 6 para 6, 0. Então, nessa atividade aqui, o Felipe, o Lucas tem 8 pontos a mais que o Felipe. Organize sua resposta, tá certo? Veja aqui na letra C, ele coloca quantos pontos Eduardo marcou a menos que Rogério, certo? Então, ó, eu estou falando de Eduardo e de Rogério. O Rogério, ele tem 894 pontos, Rogério. O Eduardo tem 658, certo? 658. Aí ele está perguntando assim, ó, o total de pontos do Rogério é maior que o total de pontos do Eduardo. Então, para eu saber qual é essa diferença, basta subtrairmos, né? A quantidade maior da quantidade menor. De 4 eu não consigo tirar o 8. Vamos desagrupar. O 4 está valendo 14, o 9 está valendo 8. 8 para chegar no 14, faltam 6, né? 5 para chegar no 8, faltam 3. 6 para chegar no 8, faltam 2. Então, ali na letra C, o Rogério, ele tem 236 pontos a mais que o Eduardo. Ou, Eduardo tem 236 pontos a menos que Rogério, que se enquadra melhor na pergunta da letra C. Tá ok? Lá na página 144, nós temos uma lista de alguns brinquedos e seus respectivos preços, certo? Eu tenho um carrinho, R$32. Eu tenho um jogo de argolas de 81. Eu tenho um pandeiro de 44, o xilofone de 92, a bola de 23. Então, nós temos os brinquedos e nós temos o preço embaixo, ok? Então, em cima dessa tabela, nós vamos resolver as questões de baixo para lembrarmos da questão de aproximar valores, certo? Então, ele fala assim, ó, a Camila, ela comprou um xilofone e uma bola, certo? Então, olha bem, ó, aqui a situação da Camila, certo? Ela foi lá e comprou o xilofone e a bola. O xilofone, R$92. A bola, R$23. Então, ele fala assim, ó, aproxime os valores dos brinquedos para a dezena exata mais próxima. Descubra quanto cada criança gastou. Isso aqui é a compra da Camila, ok? Isso ela gastou no xilofone, isso ela gastou na bola. Vamos adicionar para descobrir o gasto total da menina. 2 mais 3, 5. 9 mais 2, 11. 115. Foi o que a Camila gastou. Aí ele pede para aproximarmos esse valor. Ele não quer o valor exato, ele quer o valor por aproximação. E eu tenho que aproximar para dezena. Então, ele diz assim, ó, unidade, dezena. O algarismo que ocupa dezena é 1. Então, quer dizer que dentro desse número, o 1 está valendo 10. A unidade eu tenho 5. Eu vou olhar para a unidade. O algarismo da unidade, ele representa a metade de uma dezena, 5. Certo? O 5 representa a metade da dezena. Quando você tem que aproximar um determinado número e a unidade é ocupada pela metade no caso aqui, pela metade do que eu tenho na dezena, eu vou aproximar para o valor mais baixo, certo? Então, se eu estou aproximando, certo? A unidade, ela é ocupada por 1, por 2, por 3, por 4 ou por 5, então a unidade é ocupada 1, 2, 3, 4, 5. Até na metade da dezena, você vai arredondar para um valor menor. Então, no caso
da situação da Camila, ao lado ele pergunta quanto Camila gastou aproximadamente. No caso da Camila, ela gastou R$110. Se porventura Camila estivesse gasto R$116, o valor gasto aproximado seria R$120. Eu iria para a dezena superior mais próxima, ok? Aqui da Camila, R$110. Agora o Jonas, né? O Jonas foi lá e comprou um carrinho, tá? Então, vamos ver a situação do Jonas. Ele foi lá e ele comprou um carrinho e comprou também o jogo de argolas, certo? Então, olhando, o carrinho, ele custa R$32, certo? E o jogo de argolas custa 81. Eu vou adicionar esses dois valores para descobrir o que o Jonas gastou, a quantia gasta por ele. 2 e 1, 3. 3 e 8, 11. Certo? Então, o que foi que o Jonas gastou? R$113. Eu tenho que arredondar para a dezena exata mais próxima. Quando nós falamos dezena exata, eu estou falando de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dezena exata. Nesse caso aqui, ó, 113. O 113, ele representa a metade do que a dezena, certo? Ele representa menos que a metade da dezena. Então, no caso do Jonas, ele também vai gastar R$110, o valor aproximado, certinho? Veja o que acontece com a Cibele. Olha a situação da Cibele. Ela traz assim, ó, meninos. A Cibele traz assim. Ela comprou um carrinho, um xilofone e um jogo de argolas, certo? O carrinho custa R$32. O carrinho que a Cibele comprou. O xilofone, ele custa R$92. O xilofone. E o jogo de argolas, ele custa R$81. Então, vamos adicionar esses valores para descobrir o quanto que a Cibele gastou, tá? Então, ó, 2 e 2, 4, 4 e 1, 5, ok? Aqui, 9 com 3, 12, 12 mais 8, 20. Então, nesse caso, a Cibele gastou R$205. Então, eu vou arredondar para 210 ou eu vou arredondar para 200 inteiro, né? Então, nós vamos arredondar para o 200, porque o 5 representa a metade da dezena. Então, o valor aproximado do gasto da Cibele corresponde a R$200. E nessa página aqui, ele traz a situação da Tatiana, certo? O que a Tatiana fez? A Tatiana foi lá e ela comprou vamos colocar aqui, a Tatiana foi lá e ela comprou o xilofone e o pandeiro. O xilofone, R$92, certo? O pandeiro, R$44. Então, nós vamos adicionar isso aqui, esses dois valores. 92 mais 44, que corresponde a 136. Então, vamos pensar, ó, o gasto da Tatiana correspondeu a R$136. Eu tenho que arredondar para a dezena exata mais próxima. Bom, 36. O algarismo da unidade, 6. 6 representa um valor maior do que a metade de uma dezena. Então, no caso da Tatiana, eu vou arredondar o gasto dela para R$140, certinho? Que é o valor aproximado, R$140. Esse exercício da página 146, ele é bem bacana, tá? Ele tem a brincadeira, né, os meninos estão pescando, cada menino usa um chapéu. O chapéu do primeiro menino representa 61. O chapéu do segundo menino representa 73. O que ele quer?
que você calcule quanto falta para o primeiro chapéu chegar no 100. Quanto falta para o primeiro chapéu chegar no 100? Para você descobrir isso aqui, pessoal, basta subtrairmos o 100, que é o número pedido pelo exercício, do 61. E tirar o 100 do 73, né, que é o valor do segundo chapéu. Você vai lá no final da apostila, na página 275, vai tirar aquele adesivo que tem lá e vai colocar o número aqui, tá certo? Então, no caso, ó, o primeiro menino, o primeiro chapéu, embaixo onde tem um quadrinho para você colocar o adesivo, né? O primeiro chapéu, ele tem que ser ocupado pelo número 39, certo? Então, ó, o primeiro chapéu coloca o número 39. E no segundo chapéu, você vai colocar o número 27, ok? E se você pegar, ó, o 61 mais 39, 100. Se você pegar 73 mais 27, 100. Vá lá, página 275, retira o adesivo e cola aqui, certinho? Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é bem bacana de fazer. E na página 147, para finalizar isso aqui, nós temos assim, ó, um exercício para relembrarmos as propriedades da adição e da subtração. Não é uma atividade difícil, mas às vezes pode nos confundir de alguma forma. Veja bem, ó. Na primeira, ele trouxe assim, ó. Eu vou adicionar 56 mais 0 mais 34, certo? E ele coloca assim, essa situação é a mesma coisa que adicionar 56 mais 34. Então, na adição, o 0 representa o elemento neutro dessa operação. Se você adicionar qualquer número a 0, você vai sempre encontrar o número. Então, adicionar 56 mais 0 mais 34 é a mesma coisa que adicionar 56 mais 34, certo? Então, nesse primeiro quadrinho aí, a propriedade da adição que eu tenho aí é denominada elemento neutro. Quando fala propriedade da adição, propriedade da subtração, são outras estratégias, além daquela do algoritmo usual, que nós temos para resolver uma adição ou subtração, tá certo? Na de baixo ele traz, qual que é a propriedade que diz assim, a ordem das parcelas não vai alterar a soma. Então veja, ó, ele trouxe embaixo o seguinte exemplo, se eu pegar e adicionar 98 mais 14, eu vou descobrir um número, ou 14 mais 98, eu vou descobrir o mesmo número. Então, o que eu fiz? Ó, a ordem das parcelas não altera a soma. Isso, na adição, nós chamamos de propriedade comutativa. Comutativa quer dizer adicionar dois valores, simplesmente invertendo a ordem, não vai alterar o resultado. Ok? E no outro, a propriedade, ali está evidenciado a propriedade associativa. O que significa isso? Olha, eu vou colocar aqui no quadro, assim, ó, ele trouxe pra gente 12 mais 58 mais 67. Aí embaixo ele traz 12 mais 58 mais 67, né? Para você que é um bom observador, o que você percebeu? Que os números dessa adição são os mesmos dos de baixo. Aí ele vai associar, ele vai juntar dois elementos para facilitar o cálculo. Aqui ele associou, ele uniu 12 com 58, certo? E no de baixo ele associou o 58
com o 67. No de baixo não, pessoal, no de lado, tá bom? Então, olha, os elementos são os mesmos, 12, 12, 58, 58, 67, 67. As parcelas da adição são as mesmas, só que eu associei 12 com 58 e aqui eu associei 58 com 67. Se nós resolvermos essa atividade aqui, o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Então, nessa situação aqui, pessoal, eu tenho a propriedade associativa, tá? Presta bem atenção como é que escrevemos. 2 S, depois C, tá bom? Nesse próximo aí, ele está falando da subtração, certo? Então, na subtração, ele nos coloca a seguinte atividade, a seguinte proposta. Olha, 42 menos 12, 45. 45 menos 12, 43 menos 10. Isso aqui, eu sei, isso aqui às vezes confunde um pouco, ó. 45 menos 12, certo? E do lado ele colocou assim, ó, 43 menos 10. Então ele está querendo dizer o seguinte, ó. Se eu subtrair, 45 menos 12, eu vou descobrir o resultado. Se eu subtrair 43 menos 10, eu vou encontrar o mesmo resultado que aqui, adicionando aquela diferença de número que eu tirei. Ó, eu peguei 45. Qual que é a diferença de 45 e 43? É 2. Então, quer dizer que eu peguei 45, tirei 2 e ajustei 43. Qual que é a diferença entre 12 e 10? É 2 também. Eu tirei 2 do 12, fiquei no 10. Então, presta atenção aqui, ó. 45 menos 12. 2 para chegar no 5, faltam 3, não é isso? 1 para chegar no 4, faltam quantos? Faltam 3 também. Então, essa subtração dá 33 como resultado. 43 menos 10 é igual também a 33. Então, olha, 0 para 3, 3. 1 para 4, 3. O que eu fiz? Eu tirei 2 unidades do minuendo, tirei 2 unidades do subtraindo, formei outra operação e o resultado não alterou. Então, se eu tirar a mesma quantidade, eu posso retirar ou eu posso subtrair a mesma quantidade do minuendo e do subtraindo, quando você adiciona ou subtrai, você encontra o mesmo resultado. Se ao invés de eu ter subtraído 2, eu tivesse adicionado, o resultado daria da mesma forma, tá certo? Então, na subtração, essa propriedade, ela é chamada de invariância. Invariância, certo? É a propriedade da invariância, tá ok? E olha, na de baixo, ele fala assim pra gente, ó, presta atenção. Essa aqui é a mais fácil que tem na subtração, certo? Pessoal, em outra oportunidade, né? Se tiver dúvidas, vamos estar explicando isso aqui de novo. Nesse aqui de baixo, ó, propriedade da subtração. Essa propriedade última aí, ela é chamada de anulação. O que significa isso? Propriedade da anulação. Quando eu subtraio 2 valores iguais, 0. Então, aqui no caso ele trouxe, ó, 94 menos 94, 0. Tá certo? Então, anulação. Quando você subtrai 2 valores iguais, resultado 0. Ok, garotada? Para terminar a nossa aula, para não ficar tão cansativo, vamos lá com aquela atividade do descobrimento do Brasil, certo? Nós colocamos 22 de abril, é uma data marcada na história pelo descobrimento do nosso país, que a princípio todo mundo achava que era uma ilha, né? Vamos lá, ó, tem um textinho que diz assim: em 22 de abril, de longe foi avistado um alto e lindo monte, que foi logo batizado. Por estar perto da Páscoa, chamou-se Monte Pascoal. Era parte do Brasil, esse país sem igual. Então, é um textinho, né, aonde lembra a história
do nosso país. Então, veja bem, ó, aqui embaixo tem algumas questões. Eu vou fazer a leitura dela e depois nós mandamos o gabarito e você faz a conferência do exercício, certinho? Na primeira ele pergunta quem comandava o descobrimento do Brasil. Quer dizer, qual foi o navegador, né, português que saiu de Portugal numa determinada data e chegou pela primeira vez no território brasileiro. Então, foi o navegador português Pedro Álvares Cabral, certo? Pedro Álvares Cabral, que foi esse navegador que saiu, né, em busca de riquezas pelos mares afora e chegou pela primeira vez em terras brasileiras. Ele pergunta na letra B, quantos portugueses chegaram a essas terras? Então, foi no dia 22 de abril de 1500, certo? Aí ele coloca assim, ó, antes de receber o nome Brasil, os portugueses deram muitos outros nomes ao nosso país. Quais foram? Lá no próprio texto ele fala, ó, que foi batizado por estar perto da Páscoa de Monte Pascoal, certo? Antes dos portugueses chegarem, a população indígena já habitava o território brasileiro. E para os índios, né, eles chamavam o Brasil de Pindorama, né? Isso era a denominação dada pelos indígenas, é só uma informação a mais que a tia Dirce está passando para vocês. Os indígenas chamavam o Brasil de Pindorama, que significa terra das palmeiras. E depois que os portugueses chegaram, a princípio, né, eles falaram Monte Pascoal, depois nós tivemos, né, terra de Vera Cruz, ilha de Santa Cruz, até chegarmos Brasil, que é o atual nome do país em que vivemos, certo? Aí ele pergunta na letra D, se já tinha moradores aqui, e nós sabemos que sim, que os indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Por isso que antigamente, né, nós falávamos assim, ó, a tia Dirce aprendeu assim, tem a impressão que muita gente da família de vocês, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Nós sabemos que essa, em verdade, fez parte da história durante muitos anos. Por quê? Nós não descobrimos, porque os indígenas já viviam costumes diferentes, hábitos diferentes, né? Muito diferentes dos nossos. Por isso que houve tantas brigas, tantas nações indígenas foram exterminadas por conta das brigas dos portugueses. Mas os indígenas já viviam aqui sim, certo? Aí ele fala assim, na letra E, por que a terra recém-descoberta recebeu o nome de Brasil? Bom, nós sabemos que esse nome foi dado por conta da grande quantidade de pau-brasil que existia em todo o extenso litoral dessa nova terra que foi descoberta. Então, pau-brasil era uma árvore, né, de valor comercial muito cara. Ela é uma árvore que eles aprenderam a utilizar e se aproveitar dela. Então, por conta dessa árvore, pau-brasil, que cobria o vasto, né, litoral da nova terra descoberta, é que nós vivemos hoje num país chamado Brasil. Ok? Beijos, pessoal. Até a próxima final de semana e bom descanso.